Maquiavel dizia algo que incomoda muita gente até hoje. Não basta ser bom, é preciso parecer forte. E isso não tem nada a ver com falsidade, e sim com sobrevivência social. No mundo real, as pessoas não enxergam seu coração. Elas enxergam seu comportamento, sua postura, sua expressão e sua presença. E infelizmente a primeira impressão muitas vezes determina como você será tratado. Em O Príncipe, Maquiavel argumenta que os líderes que transmitem firmeza, clareza e até uma certa severidade controlada são mais respeitados do que aqueles que demonstram vulnerabilidade excessiva, hesitação ou carência de aprovação. Ele nunca disse que o líder deve ser cruel, mas afirmou que a imagem de força mantém a ordem, enquanto a imagem de fraqueza convida ao caos. No fundo, a lição é simples. O mundo reage à imagem que você projeta, não à intenção que você carrega. E é exatamente aí que os bonzinhos tropeçam. A cilada do bom demais. Existem pessoas que possuem uma bondade tão intensa que acreditam que a sinceridade por si só basta para conquistar respeito, reciprocidade e equilíbrio. Confiam que, ao serem transparentes e generosas, serão naturalmente reconhecidas por isso. Mas o paradoxo é duro. A bondade sem postura é confundida com fragilidade. Isso acontece porque, psicologicamente, seres humanos interpretam sinais externos antes de avaliarem intenções internas. É um mecanismo evolutivo. Precisamos julgar rapidamente quem representa a ameaça e quem oferece proteção. Assim, pessoas gentis demais, que falam de forma suave, que não contradizem, que se desculpam excessivamente ou que evitam conflitos, acabam passando a impressão de submissão, mesmo quando possuem força interior. A aparência de benevolência absoluta pode se tornar um convite para abusos. Por isso Maquiavel dizia: é melhor ser temido do que amado, se não for possível ser ambos. Não porque temer seja bom, mas porque inspira respeito imediato. E respeito é o que preserva a estrutura de qualquer relação humana. A máscara necessária, sem mentiras, sem fingimentos. Maquiavel nunca foi defensor da hipocrisia pura, mas sim da estratégia. Para ele, virtudes são armas, e armas precisam ser usadas no momento certo. Quando dizia que um príncipe deveria parecer misericordioso, fiel, humano, íntegro e religioso, ele não estava sugerindo falsidade. Estava afirmando que as virtudes precisam ser visíveis, pois o povo não enxerga o coração do governante, apenas suas ações e postura. No mundo moderno, isso se traduz assim: não basta ser competente, é preciso mostrar competência. Não basta ser confiável, é preciso projetar confiança. Não basta ser generoso, é preciso demonstrar limites. Não basta ser bom, é preciso parecer alguém que não tolera abusos. A bondade invisível é ignorada, a bondade sem firmeza é explorada. A bondade com postura é respeitada. A literatura e o cinema revelam essa dinâmica. Pense em personagens clássicos. Atticus Finch, em O Sol é para Todos, é um homem extremamente bom, mas possui uma postura inabalável. Ele fala com calma, mas não hesita. Seu olhar, sua voz e sua conduta transmitem autoridade silenciosa. Resultado? É respeitado até pelos adversários. Gandalf, em O Senhor dos Anéis, é bondoso, mas firme. Há doçura em suas palavras, porém nenhuma fraqueza. Ele cuida, ensina, acolhe, mas impõe limites e confronta o mal sem titubear. Sua aparência de sabedoria severa é justamente o que protege a comunidade. Elizabeth Bennet, de Orgulho e Preconceito, é gentil, mas perspicaz. Sua postura intelectual e emocional impede que sua bondade seja interpretada como subserviência. Todos esses personagens são exemplos da tese maquiavélica. A bondade precisa de uma moldura de força para ser valorizada. A psicologia moderna confirma Maquiavel. Na psicologia social existe um conceito chamado dominância calma. Ele descreve indivíduos que exercem autoridade sem agressividade, apenas com postura e clareza. Pesquisas mostram que pessoas com postura ereta são vistas como mais competentes. Pessoas que falam com ritmo controlado são percebidas como mais confiantes. Pessoas que estabelecem limites com serenidade são tratadas com mais respeito. Pessoas que mantêm contato visual estável inspiram mais credibilidade. Perceba, nada disso exige frieza ou arrogância. É apenas um ajuste na aparência, exatamente como Maquiavel ensinava. E mais, estudos de Amy Cuddy, da Universidade Harvard, demonstram que calor + força é a combinação mais poderosa na mente humana. O calor representa bondade, a força, respeito. Bons que não projetam força perdem metade da equação. Por que os bons precisam ainda mais dessa lição? Porque pessoas mal intencionadas naturalmente projetam força, mesmo que falsa.
Já pessoas boas tendem a confiar demais na própria essência, esquecendo que o mundo reage ao exterior, não ao interior. Assim, o bonzinho que é modesto, quieto, generoso e conciliador, mas que não sustenta uma aparência de firmeza, será visto como fácil de manipular, fácil de culpar, fácil de explorar. O problema não é a bondade. O problema é a falta de comunicação visual da força interna. Maquiavel nos lembra: os homens em geral julgam mais pelos olhos que pelas mãos, pois todos veem, mas poucos sentem. A maioria das pessoas verá sua aparência, e apenas algumas sentirão sua verdadeira essência. Por isso, se você é bom, precisa proteger sua bondade com uma moldura de força. A equação final desta lição. A verdadeira aplicação maquiavélica para 2025 é: seja bom, mas não seja percebido como fraco. Seja gentil, mas não pareça submisso. Seja justo, mas não pareça ingênuo. Projete firmeza, não agressão. Projete serenidade, não medo. Projete presença, não hesitação. Quando a aparência comunica força, a bondade se torna valiosa. Quando a aparência comunica fragilidade, a bondade se torna descartável. Há um ponto em que a bondade deixa de ser virtude e começa a funcionar como uma armadilha psicológica, um mecanismo silencioso que enfraquece quem o pratica sem que a pessoa perceba. Maquiavel já alertava sobre isso quase 500 anos atrás, quando afirmava que o excesso de gentileza transforma indivíduos bem-intencionados em alvos fáceis, porque onde há poder, há disputa, e onde há disputa, a ingenuidade custa caro. Hoje, em 2025, esse paradoxo só ficou ainda mais evidente numa era de redes sociais, onde a imagem de bondoso vale mais que a ação concreta. Muitos desenvolveram a síndrome de agradar compulsivamente, acreditando que ser amado é o caminho mais seguro, mas Maquiavel diria o contrário. Diria que o desejo de ser amado cria dependência, enquanto o respeito cria liberdade. O paradoxo da bondade começa quando você faz o bem, esperando reciprocidade, em vez de fazer o bem por força de caráter. Quando a bondade é moeda de troca, ela se torna vulnerabilidade. Pessoas percebem quando você dá para não perder, e não quando você dá por convicção. Essa sutileza molda dinâmicas de poder invisíveis no trabalho, nos relacionamentos, nas amizades e até na família. Aí está o ponto Maquiavel. Não era contra a bondade, ele era contra a fraqueza mascarada de virtude, porque a bondade que não possui limites degenera em exploração. Assim como uma cidade sem muralhas convida o inimigo a entrar, um coração sem fronteiras convida o oportunista a se instalar. Hoje, vemos isso de forma ainda mais intensa. A cultura digital reforça a necessidade de ser visto como do bem, como puro, como alguém que jamais cria conflito, e essa postura aparentemente moralmente superior esconde uma verdade incômoda. Pessoas que têm medo da rejeição tentam compensar com gentileza excessiva, e isso é exatamente o que Maquiavel chamaria de erro estratégico, pois quando você precisa desesperadamente ser querido, você entrega seu poder aos outros, eles decidem seu valor, eles controlam sua paz, eles regulam sua autoestima. É assim que a bondade vira prisão. A pessoa se torna previsível, fácil de manipular, fácil de agradar e fácil de descartar. O paradoxo continua porque quanto mais você tenta agradar, mais as pessoas se acostumam com o que você oferece, e mais elas exigem, e quanto mais exigem, menos elas respeitam a psicologia. Chama isso de desvalorização por disponibilidade. Quanto mais acessível você é, menos valioso se torna, não por maldade, mas porque o ser humano funciona assim. O que é abundante perde brilho. O que é raro gera reverência assim. Como na economia, tudo que é oferecido sem critério perde preço no campo emocional. Tudo que é oferecido sem limites perde respeito. Quem doa tudo sem filtro, desperta o que há de pior no outro. Porque quando um lado tenta ser bom demais, o outro inevitavelmente se acomoda e exige ainda mais. Maquiavel sabia disso antes mesmo dos estudos psicológicos modernos. Por isso dizia que governantes que buscam ser amados acabam traídos pelos mesmos que prometeram lealdade. Afinal, amor baseado em conveniência se desfaz na primeira dificuldade. Em contrapartida, o respeito é construído no terreno sólido da clareza e da firmeza. Ele não muda conforme o vento. Ele resiste mesmo quando há discordância, porque o respeito nasce da percepção de que você é alguém que sabe o que quer, que tem limites, que não se dobra ao menor sinal de pressão. Assim como uma ponte sólida resiste ao peso da travessia, uma personalidade respeitada resiste aos conflitos inevitáveis da vida. O paradoxo da bondade se torna mais cruel quando entra em cena o maior inimigo dos bonzinhos, o ressentimento.
Pessoas que vivem agradando, silenciam suas próprias necessidades para sustentar as dos outros, acumulam frustrações que se transformam em rancor, internalizado. É o tipo de pessoa que sorri por fora e implode por dentro. Maquiavel descreveria isso como falha no cálculo político. Ignorar a própria realidade para favorecer a vontade alheia leva ao colapso emocional e social. Cedo ou tarde, o indivíduo percebe que deu de mais que recebeu de menos, que foi tolerante com quem não merecia e duro consigo mesmo. Assim como um príncipe que distribui favores sem planejamento e termina sem recursos, o bonzinho distribui energia emocional até não ter mais nenhuma, e quando chega ao limite se esvazia em 2025. Isso não é raro. Vemos pessoas que ajudam todos menos a si mesmas, que se doam compulsivamente, mas não sabem receber, que são compreensivas com todos, menos consigo mesmas. Essa distorção psicológica tem um preço altíssimo: a perda da identidade, a erosão da autoestima e, por fim, o surgimento de uma bondade amarga, uma bondade cansada, uma bondade que não ilumina mais ninguém, porque não ilumina nem a si mesma. Nesse ponto, Maquiavel ofereceria uma provocação poderosa. Não se trata de abandonar a bondade, mas de protegê-la, de blindá-la, de colocá-la atrás de muralhas internas, para que ela não seja explorada, porque até a virtude mais nobre precisa de estratégia, se quiser sobreviver num mundo real. O paradoxo da bondade também se revela na dificuldade que os bonzinhos têm de dizer não para Maquiavel. O não é a base da autoridade. O que você recusa define seu valor mais do que o que você oferece. Um líder que não sabe negar nada perde respeito rapidamente, assim como uma pessoa que evita desagradar perde controle sobre a própria vida. O não estabelece fronteiras, clareia expectativas e define relações, não como muro, mas como guia. Assim como um mapa diz até onde ir e onde não pisar. O não protege sua energia, seu tempo, suas emoções, seu foco e, principalmente, sua dignidade. O problema é que muitos acreditam que dizer não é falta de amor, quando na verdade é a mais alta forma de amor próprio. E só quem exerce amor próprio consegue oferecer uma bondade verdadeira, que não fere, que não se humilha, que não se esgota, que não implora reconhecimento. A bondade madura nasce do equilíbrio entre entrega e proteção, entre generosidade e julgamento, entre empatia e discernimento. Maquiavel diria algo simples e direto: mais vale uma bondade firme do que 1000 bondades submissas. E quando aplicamos essa lógica no mundo moderno, percebemos que ser bom não é suficiente. É preciso ser bom com estratégia, ser bom sem ser tolo, ser bom sem ser usado, ser bom com força interna, não com carência emocional. Porque somente assim a bondade floresce, sem virar moeda de troca. A pessoa se torna respeitada, não por medo nem por adulação, mas porque sua presença inspira confiança, segurança e clareza. Indivíduos assim não são manipuláveis, e justamente por não serem manipuláveis, sua bondade ganha valor real. No fundo, esse é o paradoxo. A bondade pura demais fracassa porque o mundo não é puro. A bondade estratégica vence porque entende o mundo como ele é, e mesmo assim escolhe agir com humanidade. Maquiavel não queria que fôssemos frios, ele queria que fôssemos lúcidos. A bondade cega se sacrifica, a bondade lúcida transforma o ambiente ao redor. Quando a gentileza se encontra com a força interior, surge um tipo de pessoa rara em 2025, alguém que não se corrompe, mas também não se deixa ser pisado, alguém que pratica o bem, mas não confunde bondade com submissão. Alguém que sabe que ser amado é bom, mas ser respeitado é vital. Essa é a mesma parte que você pediu, totalmente sem subtítulos e mantendo toda a densidade e o ritmo narrativo. Há um momento na vida de toda pessoa boa em que ela percebe que suas intenções não bastam para garantir um bom resultado, e é nesse instante que nasce uma das lições mais desconfortáveis que Maquiavel ofereceria ao mundo moderno: a de que não basta agir com virtude, é preciso também compreender o terreno onde se pisa, porque a realidade não é moldada somente por boas intenções, mas por forças invisíveis de interesse, vaidade, insegurança, ambição e medo, forças que operam de maneiras silenciosas e que influenciam profundamente a forma como somos tratados. Não importa o quão bondoso alguém seja, se ele não entende essas forças, ele acaba se tornando prisioneiro delas, como um marinheiro virtuoso, afogado, não por maldade do mar, mas por desconhecimento da maré. Em 2025, isso se intensificou de maneiras que Maquiavel jamais imaginaria. Vivemos cercados por tecnologias que amplificam nossas vulnerabilidades emocionais, redes sociais que recompensam comportamentos performáticos, ambientes profissionais
competitivos que valorizam imagem mais do que integridade, e relacionamentos que se constroem de maneira cada vez mais frágil e descartável. Nesse cenário, a ingenuidade se torna um risco emocional e social, porque a pessoa boa acredita que todos jogam o mesmo jogo que ela joga. Mas Maquiavel lembraria que nem todos jogam para construir, alguns jogam para ganhar, e há diferença entre vitória e harmonia. Quem joga para ganhar não hesita em usar a bondade do outro como peça no tabuleiro. Quem joga para construir muitas vezes renuncia ao que deseja para preservar a paz. E é nesse desequilíbrio que surgem frustrações profundas. Uma das grandes percepções maquiavelianas é que o mundo não é neutro e nunca foi, e isso destrói uma das fantasias mais comuns dos bonzinhos. A ideia de que se você agir com amor, o amor sempre retornará, ou que se você se dedicar de forma impecável será valorizado, ou que se você for leal, as pessoas serão leais de volta. Isso é belo, mas é incompleto. Maquiavel não rejeitaria o amor nem a lealdade. Ele apenas diria que essas virtudes dependem do caráter do outro e não da sua ação isolada. Por isso, confiar cegamente é dar ao outro poder para te ferir, não por maldade absoluta, mas porque seres humanos são guiados por conveniências muito mais do que gostariam de admitir. Um amigo pode te trair, não porque te odeia, mas porque a oportunidade o beneficiou mais do que sua amizade. Um colega pode te sabotar, não por crueldade, mas por medo de perder espaço. Um parceiro pode te ferir, não por desamor, mas por imaturidade emocional que o impede de sustentar o que promete. E é justamente aí que entra a importância da leitura de caráter, algo que Maquiavel considerava essencial, mas que poucas pessoas exercem de forma consciente. Ler o caráter das pessoas não é julgar precipitadamente nem desconfiar de todos. É observar padrões comportamentais antes de entregar o que há de mais valioso em você. A pessoa boa muitas vezes fecha os olhos para as evidências, porque prefere acreditar em palavras do que em ações, prefere acreditar no potencial do outro do que na realidade que ele demonstra. Essa tendência gera desequilíbrios profundos, porque coloca nas mãos de pessoas instáveis responsabilidades emocionais imensas. Maquiavel aconselharia o contrário. Observe antes de confiar, teste antes de entregar, espere antes de acreditar, porque confiança não é presente, é conquista. Infelizmente, o mundo moderno incentiva o oposto. Pressiona as pessoas para serem abertas desde o primeiro dia, para perdoar rápido demais para se doar antes de conhecer, para compartilhar tudo instantaneamente, como se profundidade surgisse da velocidade, mas profundidade surge da paciência, e paciência exige domínio próprio, algo que os bonzinhos frequentemente perdem em seu impulso de ajudar, de se conectar, de demonstrar valor. Quando se entrega tudo cedo demais, você retira do outro a chance de demonstrar quem ele realmente é, e cria uma ilusão de reciprocidade que não existe. Maquiavel diria que antes de oferecer bondade é preciso avaliar quem está diante de você, não por desconfiança, mas por sabedoria. Essa sabedoria evita desgastes emocionais que consomem até os mais fortes, porque ninguém adoece por amar demais, mas por amar sem direção, por doar sem critério, por tolerar sem limite, por permanecer onde não há reciprocidade, por acreditar em versões inventadas, porque a realidade dói mais do que a fantasia. É aqui que nasce uma lição que transformaria muitos relacionamentos modernos. Não é a bondade que destrói as pessoas, é a expectativa de que todos saberão valorizá-la da mesma forma. Maquiavel insistiria que a bondade precisa ser sustentada por discernimento. Caso contrário, você entrega seu coração a quem não sabe carregar nem o próprio. E quando falamos de discernimento, estamos falando de algo que vai além de observar comportamentos. Trata-se de dominar as próprias emoções. Maquiavel acreditava que quem não domina suas emoções é facilmente dominado pelo mundo e pela narrativa alheia. Em 2025, isso se tornou ainda mais real porque vivemos num ambiente onde emoções são constantemente estimuladas, provocadas, amplificadas. Somos bombardeados por gatilhos emocionais que distorcem percepções e aceleram decisões. A pessoa boa tende a agir movida pelo impulso de acolher ou de reparar algo que nem sempre é sua responsabilidade. Maquiavel alertaria sobre o perigo disso, porque a emoção descontrolada faz com que você ofereça mais do que pode manter, ceda mais do que deveria permitir e confie mais do que há. Realidade justifica dominar emoções. Não significa se tornar frio. Significa não se deixar guiar por necessidades invisíveis de aprovação. Significa responder ao mundo e não reagir impulsivamente. Significa proteger sua energia antes de distribuí-la. Dominar emoções permite que sua bondade seja uma escolha e não uma compulsão. Permite que você diga não quando necessário e sim quando faz sentido. Permite que você perceba manipulações emocionais que antes passariam despercebidas. E principalmente permite
Que sua bondade seja forte o suficiente para sobreviver ao contato com pessoas que não possuem a mesma maturidade emocional, porque bondade sem autocontrole é como vinho derramado, do qual todos bebem menos quem o produziu. O mais profundo nessa visão é perceber que Maquiavel não sugeriria abandonar a bondade, mas equilibrá-la com inteligência emocional e estratégica, porque a bondade que se sustenta apenas no desejo de ser amada acaba corroída pela decepção, pela exaustão e pelo ressentimento, mas a bondade que nasce de uma escolha consciente permanece estável mesmo diante da ingratidão, porque não depende da resposta do outro, depende da integridade interna, depende da clareza de valores, depende do entendimento do próprio valor, e essa clareza muda tudo porque transforma a bondade de uma vulnerabilidade em uma força. Quando você age com bondade estratégica, você não se humilha para ser aceito, você não se trai para ser amado, você não se rebaixa para manter alguém, você não se anula para preservar. Uma paz falsa. Você entende que merece reciprocidade, não como prêmio, mas como equilíbrio. Entende que merecimento não é arrogância, é reconhecimento do próprio valor. E quando uma pessoa boa reconhece seu valor, toda a sua dinâmica com o mundo muda. Ela deixa de ser manipulável, deixa de ser previsível, deixa de ser o porto seguro de quem só aparece quando precisa e passa a ser alguém cuja presença tem peso. Não por agressividade, mas por clareza. Não por dureza, mas por estrutura. Não por medo, mas por respeito. É nesse ponto que a bondade se torna poder, quando ela não nasce do medo de perder, mas da consciência de que você não precisa manter ninguém à força. Quando a bondade é oferecida com limites claros, quando é sustentada por força interior, quando é protegida por discernimento, quando é guiada por leitura de caráter, e quando não tenta compensar carências, mas expressar essência. Assim, a bondade deixa de ser captura e se transforma em escolha, deixa de ser fragilidade e se transforma em presença. Deixa de ser ingenuidade e se transforma em sabedoria. E se Maquiavel estivesse aqui, observaria que essa é a forma mais alta de virtude, a bondade que não se rende ao caos do mundo, mas também não se deixa ser devorada por ele, em um mundo onde a bondade costuma ser confundida com ingenuidade. Muitos acreditam que ser bom é automaticamente ser fraco. E esse é o maior erro que alguém pode cometer na vida real, porque a verdadeira fraqueza não está em ser bondoso, mas em ser previsível e manipulável, e é exatamente isso que Maquiavel denunciaria ao observar o comportamento humano em 2025. Ele perceberia que grande parte das pessoas boas não sofrem porque são boas, sofrem porque não entendem como o jogo humano funciona, não compreendem que a maioria das relações sociais opera por interesse, instinto, autopreservação e dinâmica de poder, e não por reciprocidade pura e espontânea. E quando alguém age de forma pura em um ambiente impuro, acaba pagando o preço mais alto, sentindo que o mundo é injusto quando na verdade, a injustiça nasce da falta de estratégia, e não da falta de bondade. É nesse ponto que o paradoxo da bondade se torna evidente. Quanto mais alguém demonstra pureza, mais se torna alvo fácil. Quanto mais tenta ser transparente, mais atrai quem opera na sombra. Quanto mais deseja agradar, mais desperta o instinto de exploração nas pessoas que confundem gentileza com fraqueza, e confundem tolerância com permissão. Maquiavel observaria que o problema nunca foi ser bom, mas sim ser bom demais aos olhos de quem não sabe interpretar a bondade. E essa é a tragédia silenciosa de milhões de pessoas que acreditam estar fazendo tudo certo, mas vivem acumulando frustrações, repetindo padrões e se perguntando por que sempre acabam decepcionadas, como se o universo estivesse conspirando contra elas, quando na verdade o que está faltando não é fé, nem amor, nem boas intenções, mas lucidez. A lucidez de entender que a natureza humana tem dois lados e só iluminar um deles é andar metade cego. Maquiavel diria que para viver com sabedoria é necessário observar o comportamento humano sem idealização, porque quando enxergamos as pessoas como gostaríamos que elas fossem e não como realmente são, nos colocamos em risco e a bondade começa a trabalhar contra nós, e não a nosso favor. Essa lucidez não anula a generosidade, apenas a protege do desperdício, protege o coração do desgaste, protege a energia de ser drenada por quem nunca devolve, protege o tempo de ser entregue nas mãos erradas e protege a dignidade de ser corroída lentamente por expectativas irreais. É uma bondade com raízes profundas e muros firmes ao redor, não para afastar o mundo, mas para impedir que o mundo destrua aquilo que tem valor. Quando Maquiavel estudava os governantes, ele falava que quem não compreende o funcionamento do poder acaba sendo governado por ele sem perceber. E isso vale para qualquer pessoa comum que vive tentando ser gentil demais, na tentativa de evitar conflitos, uma tentativa que na verdade gera ainda mais conflitos.
Silenciosos, porque quando você não coloca limites, o mundo passa por cima. Quando você não diz não, as pessoas assumem que você sempre dirá sim. Quando você evita expressar desagrado para não magoar alguém, acaba magoando a si mesmo. Quando você aceita tudo para não perder pessoas, acaba perdendo a si mesmo. E esse é o paradoxo cruel. Quanto mais alguém tenta ser bom demais, mais se afasta de uma vida boa de verdade. Porque uma vida boa exige força, clareza e posicionamento, tanto quanto exige empatia e sensibilidade na psicologia contemporânea. Essa dinâmica aparece no conceito de altruísmo patológico, um padrão onde a pessoa sacrifica tanto a si mesma em nome dos outros que começa a perder identidade, autonomia e até saúde emocional. Isso acontece porque a bondade, quando desconectada de limites, deixa de ser virtude e se torna prisão. E despertar dessa prisão é justamente a sabedoria que Maquiavel traria ao século 25 se ele estivesse observando os jovens adultos sendo manipulados em relacionamentos tóxicos, decisões profissionais equivocadas, grupos sociais com jogos emocionais implícitos. Ele enxergaria rapidamente que as pessoas boas não estão perdendo porque são boas, mas porque foram treinadas desde cedo a acreditar que a bondade deve ser automática enquanto a malícia deve ser reprimida. Mas a verdade é que o mais sábio é exatamente o oposto. Você usa a bondade como escolha e não como reflexo, e usa a malícia como ferramenta de defesa e não como guia principal em um mundo saturado por redes sociais, onde tudo é aparência e narrativa. Maquiavel perceberia que o erro fatal do bonzinho moderno é acreditar que a verdade se impõe sozinha, quando na verdade o mundo responde primeiro à percepção, e só depois à essência. Pessoas que tentam provar seu valor pela doçura acabam ignoradas, enquanto pessoas que demonstram postura firme e autocontrole emocional são automaticamente vistas como mais competentes e mais confiáveis. Isso não tem a ver com justiça, mas com psicologia humana. E ignorar isso é se condenar a repetir a mesma dor repetidamente, até aprender que ser bom não é o suficiente. É preciso ser bom com estratégia, bom com presença, bom com firmeza, bom com autoconsciência. A bondade estratégica é aquela que Maquiavel teria ensinado em 2025. Seria uma bondade que sabe quando se doar e quando se resguardar, sabe quando falar e quando silenciar, sabe quando insistir e quando ir embora. Sabe quando confiar e quando observar mais um pouco antes de entregar o próprio coração. Seria uma bondade que não se desculpa por existir e que não teme perder pessoas ao estabelecer limites, porque entende que quem se afasta por causa de limites nunca esteve realmente presente. Seria uma bondade que inspira respeito, não pena, que comunica maturidade e não fragilidade, que atrai relações equilibradas e não relações que drenam energia. Seria uma bondade que nunca precisaria gritar, porque a própria postura já fala por si mesma, e assim a pessoa que entende esse paradoxo deixa de ser manipulada facilmente, deixa de ser explorada por quem se aproveita da ingenuidade, deixa de repetir padrões de decepção, deixa de sentir que está sempre se doando mais do que recebe e começa finalmente a experimentar uma forma de respeito que não vem do medo, que não vem da dominação, mas da combinação equilibrada entre calor humano e firmeza interna. E quando essa combinação acontece, algo muda silenciosamente na forma como o mundo responde, porque quando você encontra esse equilíbrio, você deixa de ser percebido como alguém que aceita qualquer coisa e passa a ser visto como alguém que sabe exatamente quem é e o que merece. E o mundo sempre trata de forma diferente aqueles que sabem o próprio valor. Quando pensamos no paradoxo da bondade, percebemos que a maior parte dos conflitos internos que uma pessoa enfrenta não vem do mundo, mas da confusão entre aquilo que ela sente e aquilo que ela espera sentir. E Maquiavel observaria que essa confusão nasce da crença de que ser bom significa nunca causar desconforto, nunca frustrar ninguém, nunca decepcionar, expectativas alheias. E essa crença é uma das raízes mais profundas da autossabotagem emocional, porque transforma a bondade em uma forma silenciosa de autopunição, um padrão onde a pessoa acredita que manter a paz externa é mais importante do que manter a paz interna. E com o tempo, isso gera um tipo de violência contra si mesmo, que é mais devastadora do que qualquer conflito externo, porque corrói a identidade de dentro para fora sem que ninguém perceba. Se Maquiavel analisasse esse fenômeno em 2025, ele perceberia que o excesso de bondade não é apenas um problema moral, mas um problema estratégico e psicológico, porque impede a pessoa de se posicionar, impede de estabelecer limites, impede de reconhecer ameaças sociais e impede de desenvolver o tipo de presença emocional que inspira respeito. Quem é bom demais acredita que está sendo amado, mas frequentemente está apenas sendo tolerado, porque bondade sem força é percebida como
comodidade e não como valor. E é por isso que tantas pessoas que se doam demais nunca recebem de volta na mesma intensidade, porque a bondade que não é equilibrada por força se torna invisível, se torna esperada, se torna banal. E o que é banal nunca é valorizado. A tragédia é que muitos acreditam que quanto mais se doarem, mais serão reconhecidos. Mas Maquiavel diria sem hesitar que reconhecimento raramente nasce da doação, nasce da escassez, nasce do valor percebido, nasce da sensação de que alguém tem algo singular que não pode ser encontrado em qualquer lugar. E alguém que tenta agradar sempre perde exatamente isso, o senso de singularidade, porque se molda demais ao mundo e se molda cada vez menos a si mesmo. E quando a pessoa deixa de ser ela mesma, ela também deixa de ser interessante. E o amor que ela queria conquistar se dissolve, porque ninguém consegue admirar alguém que entrega tudo, mas não exige nada. O paradoxo da bondade é que quanto mais você tenta provar que é bom, menos as pessoas acreditam, e quanto mais você demonstra que é firme, mais as pessoas te respeitam. E Maquiavel explicaria que isso acontece porque o ser humano tem uma intuição natural para identificar quem está desesperado por aprovação e quem está confortável consigo mesmo. Quem busca aprovação vive numa energia de necessidade, uma energia que empurra as pessoas para longe por instinto, porque transmite insegurança, enquanto quem está confortável consigo mesmo vive numa energia de presença, uma energia que atrai, porque transmite força, consistência e autocontrole. A psicologia moderna confirma isso ao explicar que o ser humano é biologicamente atraído por sinais de estabilidade emocional, porque estabilidade significa previsibilidade, e previsibilidade significa segurança, não apenas segurança física, mas principalmente segurança emocional. E por isso as pessoas mais firmes são mais procuradas, as mais confiantes são mais respeitadas e as que se valorizam são mais reconhecidas. E isso não tem nada a ver com arrogância, mas com maturidade que nasce da capacidade de proteger a própria energia antes de tentar proteger o mundo inteiro. Maquiavel entenderia perfeitamente que o problema dos bons não é a bondade, mas o excesso de esperança e a falta de percepção, porque a esperança, quando é cega, se torna ingênua. E a percepção, quando é fraca, abre espaço para manipulações pequenas e grandes que consomem a vida de uma pessoa a longo prazo. Essa manipulação não precisa ser cruel, pode ser feita de pequenas formas. Alguém que se aproveita da sua disponibilidade constante, alguém que percebe que você evita confrontos, alguém que nota que você nunca diz não, alguém que entende que você sempre cede por medo de perder algo. E cada pequena concessão vai te transformando em alguém maleável demais, até que você se percebe preso a uma teia de obrigações emocionais que você mesmo criou. E Maquiavel diria que a raiz dessa prisão é a falta de consciência sobre a própria agência, porque quem não entende que pode escolher, acaba acreditando que apenas reage. Quem não entende que pode exigir, acaba aceitando qualquer coisa. Quem não entende que tem valor, acaba se achando substituível. E quem se acha substituível, se comporta como se fosse. E é justamente nesse ponto que o mundo começa a tratá-lo como tal. Porque o mundo responde à maneira como você se posiciona. Muito antes de responder, a maneira como você sente. A pessoa boa que não compreende isso, tende a criar expectativas irreais sobre os outros. Ela acredita que se for gentil, os outros serão gentis. Ela acredita que se for leal, os outros serão leais. Ela acredita que se der seu melhor, receberá o melhor. E quando nada disso acontece, ela se frustra profundamente. Mas Maquiavel explicaria que essa frustração não nasce da maldade do mundo, mas da leitura ingênua sobre como as relações humanas funcionam. Porque nas relações humanas, reciprocidade não é regra, é construção. E a construção depende de critérios como equilíbrio, clareza e firmeza emocional. Qualidades que muitas vezes faltam à pessoa que vive tentando provar que é boa. É por isso que Maquiavel diria que o primeiro passo para proteger a própria bondade é parar de tentá-la provar. Porque bondade provada é sempre suspeita, mas bondade vivida com firmeza é incontestável. O segundo passo seria aprender a observar com atenção as intenções alheias sem julgamento moral. Entender que as pessoas têm prioridades diferentes, necessidades diferentes e graus diferentes de consciência emocional. O terceiro passo seria praticar limites não como muros rígidos, mas como fronteiras saudáveis que definem onde termina a sua responsabilidade e começa a responsabilidade do outro. Limites não afastam os outros, aproximam as pessoas certas, afastam apenas as erradas. E assim chegamos à parte mais profunda desse paradoxo. Quanto mais alguém se respeita, mais o mundo o respeita. E quanto mais alguém se abandona, mais o mundo o abandona. E a pessoa boa que não entende isso, sofre, acreditando que está sendo injustiçada quando na
Verdade está apenas colhendo os frutos da falta de autoconservação emocional. E Maquiavel diria que autoconservação é um ato de sabedoria, não de egoísmo, porque proteger a si mesmo não significa amar menos, significa amar com mais consciência, significa doar com mais inteligência, significa escolher onde colocar o coração e onde guardar silêncio para não se perder no processo. E quando a pessoa finalmente entende isso, ela deixa de ser ingênua sem deixar de ser boa. E essa é uma das transformações mais poderosas que um ser humano pode viver, porque ela não perde sua sensibilidade, apenas aprende a protegê-la, não perde sua empatia, apenas aprende a direcioná-la, não perde sua luz, apenas aprende a entregá-la a quem sabe valorizar. E quando essa mudança acontece, o mundo ao redor muda também, porque o mundo sempre responde com mais clareza a quem vive com mais consciência.